Estamos de volta aí com o nosso Debates de Opiniões. Vai ao ar todos os sábados pelo www.santaisabel.com.br. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Essa é a pergunta que tem que ser compreendida. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o atentado criminoso ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a tragédia das lutas femininas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres às greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, como um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário juliano, adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90.000 operários manifestaram-se contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho e fome e a participação russa na guerra. Em um protesto conhecido como Pão e Paz, que data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente após, mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. Em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que o retrocesso ameace o que já foi alcançado em diversos países, explica a professora Maria Célia Orlato Selen, mestre em estudos feministas pela Universidade de Brasília
e doutoranda em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 20 e de 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos de 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo e em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. A história da luta feminista das mulheres, né, é bem exemplificada no filme As Sufragistas. Se você tiver interesse em saber um pouco mais desta luta e de como essa história é real, né, as mulheres eram obrigadas a trabalhar desde jovens, assim como os meninos também. Não existia a divisão etária do trabalho. Então, e As Sufragistas está no YouTube. Se você quiser ver, né, é só ir lá no YouTube e colocar no link das sufragistas, uma das primeiras manifestações aí organizadas pelas mulheres. E o dia, a semana, a história de luta das mulheres se confunde com a luta operária, né? A das mulheres muito mais dura, por sermos um país e um mundo extremamente machista, extremamente covarde, né? É muito mais dura, mas é uma luta necessária. A gente só tem que agradecer essas lutadoras que estão aí colocando a sua vida na defesa da vida de outras mulheres. Então, como a gente viu no vídeo do MST no bloco anterior, né, a gente pode e conhece, né, ou já ouviu falar várias outras lutas a respeito da violência contra a mulher. Outra conotação que a gente percebe, né, com isto é que falta, né, no Brasil sistema nacional de dados, então que dificulta o combate à violência. Então toda a sistemática protetiva, ela é moldada em cima de uma concepção extremamente machista, né, que não se importa com esta violência. Há pouco tempo, né, há poucos anos atrás, se cria as primeiras delegacias das mulheres. Não são todos os municípios que ainda têm ou que já têm esse serviço. E então nessa semana a gente sempre coloca campanhas de denúncia. E aqui no Brasil o 180 é o canal para denunciar. Então é fundamental que isso aconteça. Existe um projeto de lei que institui a Política Nacional de Informação e Estatística, que está tramitando no Congresso Nacional. A sistematização de dados contra a violência, sobre a violência contra a mulher, é um dos gargalos do país no que se refere à construção de igualdade de gênero. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato destacam que o panorama nacional de dados sobre o tema é marcado por pesquisas pouco detalhadas e sem cruzamento seguro de informações. A defasagem nas estatísticas compromete a elaboração de políticas públicas. A rede de atendimento à mulher, a falta de um sistema nacional que padronize
as informações dos órgãos municipais, estaduais e federais, traz dificuldades para o enfrentamento à violência. Iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A rede engloba ações nas áreas de saúde, assistência, segurança pública e justiça. Em geral, os órgãos utilizam métodos distintos para o lançamento de dados, o que compromete, por exemplo, o trabalho das entidades que desenvolvem pesquisa na área. O Observatório da Mulher contra a Violência, ligado ao Senado Federal, conhece bem o problema. Segundo Henrique Marques, coordenador do Observatório, o órgão tentou organizar estatísticas nacionais há cerca de 2 anos, mas esbarrou na dificuldade de padronização dos dados. Abre aspas, nós pedimos às polícias civis e às secretarias de segurança pública que nos mandassem os dados de violência contra mulheres em cada um dos estados, mas a gente não conseguiu juntar as coisas porque os critérios são diferentes. É um trabalho que não é simples, reconhece Marques. Já a professora Lourdes Bandeira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher, NEPEM, da Universidade de Brasília, alerta que a falta de detalhamento e a padronização das informações compromete a realização de estudos com diálogos mais precisos do problema. Ela cita, por exemplo, a ausência no país de uma pesquisa de vitimização, levantamento que investiga o nível de vulnerabilidade das mulheres à violência em diferentes lugares e situações. A professora explica que esse tipo de estudo analisa as características dos crimes nas distintas localidades, considerando as particularidades culturais de cada região. Como isso, a pesquisa poderia auxiliar o poder público na prevenção da violência. Como é que você vai atuar se você não sabe que numa área tem mais assassinato, em outra área tem violência sexual, em outra área tem mais assédio? Porque a violência não é homogênea, destaca a professora. Então é fundamental, né, que a gente tenha essa compreensão. Na página do Brasil de Fato, encontra-se lá toda a matéria. A gente tem um áudio aqui que a gente vai compartilhar com quem está. A sistematização de dados sobre a violência contra a mulher é um dos gargalos do Brasil no que se refere à construção da igualdade de gênero. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato destacam que o panorama nacional de dados sobre o tema é marcado por pesquisas pouco detalhadas e sem cruzamento seguro de informações. A defasagem nas estatísticas compromete a elaboração de políticas públicas. Na rede de atendimento à mulher, a falta de um sistema nacional que padronize as informações dos órgãos municipais, estaduais e federais traz dificuldades para o enfrentamento à violência. Iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a rede engloba ações nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública e justiça. Em geral, os órgãos utilizam métodos distintos para o lançamento de dados, o que compromete, por exemplo, o trabalho das entidades que desenvolvem pesquisas na área. O Observatório da Mulher contra a Violência, ligado ao Senado Federal, conhece bem o problema. Segundo o coordenador do Observatório, Henrique Marques, o órgão tentou organizar estatísticas nacionais há cerca de 2 anos, mas esbarrou na dificuldade de padronização dos dados. Nós pedimos a essas polícias civis e tal, a Secretaria de Segurança Pública, para que nos mandassem os dados de violência contra mulheres em cada um dos estados. A gente não conseguia juntar as coisas, porque os critérios são diferentes. É um trabalho que não é simples. A analista de políticas sociais do governo federal, Thaís Oliveira, explica que uma maior articulação entre as informações dos órgãos permitiria ações mais efetivas por parte do Estado. É importante que a gente tenha um trabalho junto com a segurança, junto com a assistência social, para construir uma rede que proteja essa mulher e uma rede que se conheça. E muitas vezes os serviços não se conhecem entre eles. Isso ajuda a gente a ter um panorama maior do que está acontecendo em cada território.
A carência de um sistema nacional que padronize as informações é uma dívida dos diferentes governos ao longo do tempo. Uma proposta que tramita atualmente na Câmara Federal pretende sanar esse problema. É o projeto de lei PL 5000/2016, que institui a Política Nacional de Informações Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher. Para a militante Mariana Galvão, do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, a aprovação do PL seria fundamental para a articulação entre as pautas do movimento feminista e a ação do poder público. A parte da pesquisa ela é fundamental para que a gente possa exigir mais, aumentar nossa demanda por políticas públicas nessa área. O projeto aguarda votação no plenário da Casa. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Essa aí é a matéria completa, né, do Brasil de Fato, e que é de suma importância. É de suma importância homens e mulheres que defendem os direitos das mulheres e os direitos humanos devem se somar nessa defesa, na divulgação de fatos violentos e denunciar. É fundamental que a gente denuncie e combata todo tipo de violência e de machismo ainda persistente no Brasil. São 11h44, a gente vai para os nossos apoiadores e já voltamos.